irmão, minha irmã, talvez você concorde comigo se eu te afirmar nessa noite que o jejum religioso, a prática de se abster de alimento em favor de algum benefício espiritual, o jejum, ele é uma prática um pouco misteriosa, não é verdade? Talvez você concorde comigo no sentido de que é difícil entender o que é o jejum. Por que nós devemos jejuar? Qual a finalidade? Para que nós devemos jejuar? E será que existe algum poder espiritual, algum benefício espiritual no jejum? E eu acho que o assunto ele fica ainda mais complicado, um pouco mais complicado, quando nós percebemos que o jejum, ele não é uma prática exclusiva dos cristãos. Nós sabemos que outras religiões também praticam o jejum. O islamismo, o judaísmo, até mesmo os budistas jejuam. E aí a gente precisa se perguntar, qual a diferença, existe alguma diferença do jejum cristão em relação ao jejum praticado nessas outras religiões? Desde já eu quero dizer que a diferença ela é completa, ela é plena. E sim, de fato, a Bíblia nos instrui, e a Bíblia, inclusive, nos encoraja ao jejum. E nessa noite, então, eu creio que é isso que o Senhor Deus deseja fazer em nossas vidas por meio da sua palavra. Nos explicar, nos instruir um pouco mais a respeito do que é o jejum. E assim, nessa noite, eu creio que nós sairemos daqui mais conscientes, mais informados, mais iluminados a respeito disso, e então mais encorajados a respeito dessa prática, que é esperada de um filho de Deus, de um discípulo de Cristo. Nessa noite nós vamos pensar então a respeito de algumas verdades sobre o jejum. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver no capítulo 5 um diálogo do Senhor Jesus justamente a respeito deste tema, a respeito do jejum. E nas palavras do Senhor Jesus, então, nós vamos discernir, nós vamos aprender algumas verdades acerca do jejum. Vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 33 até o versículo 39. Acompanha na sua Bíblia, por favor. Diz assim: E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor.
Neste texto nós queremos aprender nesta noite, queremos ser encorajados na palavra de Deus nesta noite, a respeito de algumas verdades acerca do jejum. E nesse texto, a primeira verdade, a primeira instrução que eu vejo aqui nesse texto é a respeito do que o jejum não é. O que o Senhor Jesus deixa claro nesse seu diálogo é que o jejum, ele não é uma obra meritória. O jejum não é uma atividade por meio da qual nós alcançamos algum mérito diante de Deus. Talvez a gente se sinta, talvez por causa do nosso pecado, talvez por causa da nossa frieza no cotidiano, e em determinado momento a gente se sinta frio, a gente se sinta distante de Deus, e talvez nós sejamos tentados a pensar dessa forma: eu acho que eu preciso jejuar para me aproximar mais de Deus. Não é disso que se trata o jejum. O jejum, ele não é um caminho, ele não é um mediador, ele não tem poder para nos aproximar de Deus. O jejum, ele não é nem mesmo uma obra, um alto sacrifício que vai nos tornar mais santos diante de Deus. Não é disso que se trata. E quando nós vemos neste texto, é essa mentalidade que esses religiosos, esses fariseus estão carregando, quando eles perguntam, quando eles questionam o Senhor Jesus acerca do jejum. Se você prestar atenção aqui no capítulo 5 de Lucas, você vai perceber que pela primeira vez, Lucas ele está trazendo esses personagens, os fariseus e os mestres da lei, ou publicanos. São religiosos da época que aparecem pela primeira vez aqui, Lucas coloca no capítulo 5, pela primeira vez eles aparecem no caminho do Senhor Jesus, e eles serão grandes adversários durante todo o ministério do Senhor Jesus. Pela primeira vez eles aparecem no capítulo 5, quando Jesus está numa casa em Cafarnaum, uma cidade importante na região norte ali de Israel, a região da Judéia. Jesus ele inicia ali o seu ministério, ele está no início do seu ministério, e naquela casa, possivelmente a casa do apóstolo Pedro, Jesus ele cura um paralítico que desce do teto, mas antes de curar esse paralítico, Jesus fala: filho, tenha coragem, seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus, os mestres da lei falam: esse homem está blasfemando. Quem que pode perdoar pecado? Só Deus que pode perdoar pecado. Existiam ali muitos fariseus, muitos publicanos de toda a região de Israel que foram ali ver quem era o Senhor Jesus. Jesus ele sai daquela casa e no mesmo momento ele encontra um homem, um publicano. Quando você lê nos evangelhos, o publicano, ele era uma categoria especial de pecador. Os evangelhos falam pecadores e publicanos. O publicano ele era um traidor da pátria, ele era alguém que tinha se vendido ao Império Romano. Eu acho que eu falei fariseu e publicano, é fariseu e escriba, mestre da lei e escriba. O publicano era um pecador. E ele encontra um publicano chamado Mateus. E ele chama Mateus para segui-lo. E Mateus, cheio de alegria, ele dá um banquete para o Senhor Jesus. Lucas deixa claro, ele oferece para o Senhor Jesus um banquete. O Senhor Jesus se torna a estrela, o homenageado no banquete na casa de Mateus. E Mateus chama todos os seus amigos, pecadores também, para que eles possam ver o Senhor Jesus. E os fariseus vão atrás. E os fariseus começam a falar com os discípulos de Jesus: olha, esse seu mestre aí, ele não é bom não. Ele come com pecadores. Jesus escuta a conversa ali dos fariseus, falou: vem cá, vem cá. Não são os saudáveis que precisam de médico não. São os doentes. Eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores mesmo. E ali, aparentemente, ainda na casa de Mateus, ainda durante este banquete, os fariseus, os religiosos, os mestres da lei,
que primeiramente questionaram o Senhor Jesus pelas suas amizades, pelas suas, digamos, associações, pelas pessoas com quem ele estava se relacionando, come com pecadores. E Jesus dá essa resposta. E agora os fariseus vão dizer, mas você come demais. Eles questionaram o Senhor Jesus pelas suas associações, as pessoas com quem ele se relacionava. Jesus dá uma resposta, e aí chega nesse texto que nós acabamos de ler, e aí eles falam, tá bom, mas você também come demais. E aí eles dizem isso, os discípulos de João Batista, olha a hipocrisia deles, nunca prestaram atenção na pregação de João Batista, nunca ouviram, nunca foram batizados por João Batista, mas nesse momento eles usam João Batista, eles começam falando de João Batista, olha, os discípulos de João, e também o dos fariseus, jejuam, oram, os seus discípulos comem muito, eles não param de comer, são comilões. Olha o argumento, é isso que eles estão trazendo para o Senhor Jesus. Eles estão dizendo que o jejum que eles praticavam, e eles ostentavam essa prática religiosa, eles se orgulhavam disso, os faziam mais santos, mais aceitáveis diante de Deus. No próprio Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, o Senhor Jesus, ele deixa mais claro a respeito do que era o jejum dos fariseus. Era uma prática hipócrita, era uma capa de religião, era uma prática vazia. Jesus ele fala da parábola justamente do publicano, esse pecador indigno, e do fariseu, lá em Lucas 18, mais adiante. E ele vai dizer que os dois vão até o templo com o propósito de orar. E aí, ele diz que o fariseu, o que o fariseu fazia? Interessante, que Jesus ele diz que ele orava de si para si mesmo. Não era uma oração para Deus. Ele estava cego pelo seu orgulho, pela sua autoconfiança, pela confiança nos seus próprios méritos. Ele olhava de si para si mesmo e falava, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu não sou como os ladrões, como os adúlteros. Eu não sou nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. Porque eu jejuo 2 vezes por semana. E eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. O publicano, Jesus continua na sua parábola, ele não tinha coragem, ele tinha vergonha até mesmo de olhar para o céu. Ele não conseguia nem olhar para o céu. Ele olhava para baixo, ele batia no peito e só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus conclui a sua parábola. Este, o publicano, desceu para sua casa justificado, e não aquele, não o fariseu. Precisamos ter isso em mente, com muita clareza, porque essa confusão ela é fácil, quando nós pensamos a respeito do jejum. O jejum, ele não é uma prática que nos aproxima de Deus, que nos santifica, um autoflagelo que nos torna mais santos, mais aceitáveis, mais desligados do mundo. Não é disso que se trata. Não existe obra capaz de nos aproximar de Deus. Se quisermos pensar dessa forma, existe uma obra capaz de nos aproximar de Deus. A obra do Senhor Jesus na cruz. E a nossa fé, a nossa esperança, quando nós nos aproximamos de Deus, é justamente essa. Nós nos despimos de todo o nosso mérito, de toda a nossa autojustiça, de toda a nossa confiança e olhamos somente para o Filho de Deus, morto, ressurreto em nosso favor. Os fariseus se aproximam de Jesus cheio de autojustiça e muitas vezes nós podemos cair neste erro. Praticar o jejum, nos aproximarmos do jejum, achando que temos algum mérito nisso, achando que isso vai nos fazer mais santos, achando que isso por si só nos faz mais aceitáveis diante de Deus, e não é disso que se trata. Essa era a confusão dos fariseus.
O jejum não é uma obra meritória que nos torna justos, não é um autoflagelo que nos torna mais santos, não tem poder para nos aproximar de Deus, não é um mediador entre nós e Deus, somente o Senhor Jesus e o Filho de Deus. E sempre que nós nos aproximamos de Deus, deve ser exclusivamente pela fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus. Mas então, se o jejum não é isso, não é disso que se trata, não é algo que nós fazemos para nos aproximar de Deus, então o que é o jejum? E isso fica claro nesse texto. O que é o jejum? O jejum, ele é um ato livre, espontâneo, de adoração. Ele é uma expressão livre, espontânea, de amor a Deus. E particularmente de amor pelo Filho de Deus. Quando os fariseus dizem isso para o Senhor Jesus, ele responde fazendo uma pergunta que é uma parábola. Ele fala: será que vocês poderiam? Será que seria correto, seria adequado você fazer os convidados do noivo, os amigos do noivo, os padrinhos, por assim dizer, na nossa cultura, os amigos do noivo, jejuar enquanto o noivo está entre eles? Imagine, eu convido você, meu padrinho, para o meu casamento, um dos dias mais alegres da minha vida, certamente, e eu vejo você quieto, na mesa, sem comer nada. Que isso, meu amigo? Aconteceu alguma coisa? Vamos nos alegrar. Não, eu tô jejuando. Justo hoje? Há quanto tempo eu te convidei, a gente se preparou, na minha presença, você quer jejuar nesse dia? É inadequado. Não faz sentido. E o Senhor Jesus, Ele está dizendo, com essa parábola, que tudo depende do entendimento a respeito de quem é Ele, de quem é o Senhor Jesus. É óbvio que com essa parábola Jesus está dizendo: eu sou o noivo, eles são os meus amigos. A minha presença no meio deles torna inadequado o jejum. O jejum, ele tem essa expressão de carência, ele tem essa expressão de lamento, ele tem essa expressão de humilhação, de tristeza. Mas o Senhor Jesus está no meio dos seus discípulos. O Senhor Jesus é a esperança de Israel. Tudo aquilo que o povo de Israel esperou por tanto tempo, no seu sofrimento, nas suas angústias, no seu exílio, na opressão, debaixo de diferentes impérios, e agora nesse momento aqui, debaixo do Império Romano, toda a esperança que eles colocavam diante de Deus, os discípulos, os servos de Deus, fiéis, agora está se concretizando, o Messias está entre eles, o anseio da vida deles chegou. A presença do Senhor Jesus é motivo de júbilo, é motivo de alegria, está concreta, está realizada. Jesus falou: a minha presença aqui torna inadequado o jejum. Mas chegará o dia em que eu serei retirado do meio deles. O noivo será retirado da presença deles. E aí perceba o que o Senhor Jesus diz. O Senhor Jesus, Ele espera que os seus discípulos jejuem nesse dia. Ele não diz: quando esse dia chegar, talvez eles jejuem, talvez eles sintam vontade, talvez eles percebam a necessidade do jejum. O Senhor Jesus coloca como uma certeza: quando eu for fisicamente retirado do meio dos meus discípulos, neste dia eles jejuarão. Neste dia será propício, será adequado o jejum. O Senhor Jesus, Ele trata então com naturalidade, Ele espera que os seus discípulos jejuem. E por que Ele espera? Porque o anseio das nossas almas não está entre nós. Porque o jejum, ele se torna então essa expressão de carência, essa expressão de amor,
de saudade, de desejo pelo tesouro valorizado dos nossos corações. É uma expressão livre de amor, de adoração. É como que dizer para o Senhor Jesus: eu sou grato, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por mim neste mundo. Eu sou grato, Senhor Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado, por todo o sustento que o Senhor tem derramado na minha vida. Eu reconheço, eu recebo das tuas mãos e eu me alegro diante da tua presença, mas, Senhor Jesus, existe um desejo maior, existe um desejo mais profundo, existe algo que nenhuma das suas bênçãos pode suprir no meu coração. Existe uma carência, uma saudade, um desejo na minha vida que nenhuma das suas bênçãos pode tomar este lugar. É uma expressão livre de adoração que diz: Senhor Jesus, o Senhor é esse tesouro. E enquanto eu não estou na tua presença, face a face, enquanto eu não estou fisicamente na sua presença, faz sentido jejuar, porque nada que o Senhor me der, nada do que eu tenha, Senhor Jesus, pode suprir esse desejo, essa saudade. Faz sentido jejuar. E quando nós olhamos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, o jejum ele tem tudo a ver com esses momentos de perplexidade, os momentos difíceis, nesses momentos que nós realmente nos sentimos pequenos, diante dos desafios da vida. Principalmente nesses momentos, o nosso coração ele é relembrado, que de fato nós não somos grandes, nós não temos o controle de todas as coisas, existe alguém, existe um Salvador. O reino de Deus já chegou, mas ele ainda está distante, porque o rei ainda não voltou. É nele que está a minha esperança, não é na expectativa política, econômica, é ele que vai resolver meus problemas, e por isso eu jejuo, por isso eu me humilho, por isso eu tenho saudade. É nele que está a minha esperança. Faz sentido jejuar. Quantas vezes a gente acorda de manhã e antes de sairmos para os desafios do nosso cotidiano, a gente tem o costume de orar, ler a Bíblia, ter algum tempo na presença de Deus. Mas depois vamos para o nosso trabalho, para os nossos desafios, e é tão comum que nos envolvendo ali no nosso cotidiano, a gente se esquece de tudo que a gente falou para Deus há poucas horas atrás, em oração. A gente esquece que texto que eu li mesmo? Mas quando jejuamos, no meio dos desafios da vida, a fome nos faz lembrar: em tudo que eu estou vivendo aqui, Senhor, conquistando, lutando, trabalhando, possuindo, vendendo, me relacionando, em tudo isso, Senhor, existe algo maior que eu busco. Existe uma finalidade maior, existe algo eterno. A minha vida não se esgota aqui, existe uma saudade, existe um desejo no meu coração. Este mundo é incapaz de suprir o anseio último do meu coração, que é o próprio Senhor Jesus. E até aquele dia, quando eu o vir face a face, faz sentido jejuar, porque eu tenho essa saudade, eu tenho essa carência. E, sobretudo, nos momentos mais desafiadores da vida, somos humilhados, somos lembrados e entregamos ao Senhor essa oferta de adoração, de amor, de dependência, de carência, de tristeza, de saudade. O noivo não está conosco. Eu sou incapaz de me envolver em todas as coisas deste mundo e me esquecer do meu noivo, de amar demais este mundo e esquecer da minha pátria. E aí, em tudo que eu faço, na minha intimidade com Deus, sem ninguém saber, eu pratico o jejum, eu pratico a oração, e Ele vê em secreto,
Ele recompensa, Ele sabe. E é por isso que esse texto então nos instrui sobre como nós devemos jejuar, como que nós devemos praticar o jejum. O Senhor Jesus, depois de falar quando os discípulos vão jejuar, Ele quer instruir a respeito de como esse jejum deve ser praticado. Lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, ele fala exteriormente como que deve ser praticado. Não deve ser praticado, né, com tristeza no semblante, mostrando, estou jejuando, coitado de mim, não. É em secreto. Faz a barba, arruma o cabelo, passa um perfume, escova os dentes e vai para a vida. É entre você e Deus. Não precisa ficar ostentando para as pessoas. Ou seja, não é a motivação, não é orgulhosa diante dos homens. A motivação é buscar o Senhor. É se separar um tempo para orar ao Senhor e para se consagrar diante de Deus. E isso que os fariseus não poderiam entender. E o Senhor Jesus explica com essas outras duas parábolas. Ele vai dizer, olha, ninguém tira um remendo, um pedaço de pano novo para costurar numa roupa velha. Eu me lembro, quando eu era bem criança, algumas vezes, depois isso acabou, mas era normal, meus amiguinhos na escola, ter roupa remendada. Às vezes uma calça jeans que fazia um buraco, não era jogada fora, né? Bem criança ainda, né? Depois isso... E era normal, não aquela calça que você saía, assim, mas aquela de usar na escola, que você vai se ajoelhar, rasgar. Então, Jesus está falando dessa prática. Né? Teve ali um rasgo na roupa, não era jogada fora e comprava outra. A roupa ela era utilizada o quanto desse, para ser reutilizada ali. E Jesus diz que, olha, uma prática comum, corriqueira. Quando você vai remendar uma roupa, você não pega um tecido novo para colocar no tecido velho. Porque no tecido novo, as fibras do tecido ainda estão muito rígidas, muito novas, e a fibra do tecido desgastado está mais velha. Então vai puxar ali, vai fazer uma força e vai rasgar mais ainda a roupa. Então o correto é pegar o tecido velho. E aí Jesus faz a outra parábola semelhante. Ninguém vai pegar um vinho novo e colocar num recipiente, num odre, um recipiente de couro, que é velho, que é usado. Por quê? Porque o vinho novo, ele era colocado num recipiente de couro, assim ele era guardado, certo? E quando o vinho fermentava, ele se expandia. E aí a vasilha de couro se expandia junto com o vinho, e aí eles se conservavam. Se você pegar o vinho novo e colocar numa vasilha velha, numa vasilha de couro velha, ela já está desgastada, ela vai se romper quando o vinho fermentar e se expandir. O Senhor Jesus, Ele está querendo deixar claro que, olha, sim, os meus discípulos vão jejuar, mas não tem nada a ver com o jejum que vocês praticam. É totalmente diferente. Vocês, assim como a calça é incapaz de receber o remendo novo, vocês são incapazes de receber o meu novo jejum. Vocês não conseguem. Assim como a vasilha de couro velha é incapaz de receber o vinho novo, vocês serão incapazes de receber o jejum que os meus discípulos vão jejuar. É algo totalmente diferente. O Senhor Jesus, Ele está falando aqui da obra que Ele iria realizar na vida dos seus discípulos. O Senhor Jesus está falando que eles seriam verdadeiramente transformados em novas criaturas, em vasilhas de couro nova, digamos assim. Eles seriam capazes de receber esse vinho novo. O Senhor Jesus, Ele está falando da transformação que Ele realiza em nosso coração.
Ele está falando da regeneração, um coração nascido de novo. Ele está falando da habitação do Espírito Santo. Ele está falando de pessoas que têm os olhos iluminados pela fé, que compreendem a palavra, a vontade de Deus. Ele está falando de pessoas que agora já não vão mais viver para as coisas deste mundo, que já não tem mais o seu desejo, o seu fim, a sua existência nas coisas deste mundo. Ele está falando então de pessoas que agora vão buscar viver para a vontade de Deus, para verdades eternas. E essas pessoas buscam se consagrar, essas pessoas buscam viver uma vida nova, uma novidade de vida, na oração, na leitura da palavra, na comunhão da igreja e também do jejum. Então a motivação não é uma obrigação. Isso que é interessante, nós não vemos nas palavras do Senhor Jesus, não vemos em nenhum lugar no Novo Testamento um mandamento para que nós jejuemos. De maneira bem clara, quem não jejuar não peca, não é essa a questão. Quem não jejua não está pecando, não é disso que se trata. Mas é uma disposição livre do coração, de alguém que entende que é uma nova criatura, de alguém que deseja abrir mão de algo que é bom, que é uma dádiva de Deus para nós. Não é que a comida é ruim, o sabor, a culinária, o tempero, tudo isso é bom, tudo isso é dádiva de Deus para nós, mas é alguém que abre mão de algo bom, porque deseja algo melhor, porque busca algo melhor, porque mesmo no bom, ele não é plenamente suprido na sua alma, ele está insatisfeito, e ele demonstra isso buscando algo melhor, algo mais excelente. Eu vou dar um exemplo, que espero que seja adequado, que está em 1 Coríntios 7. Se você quiser, pode abrir, senão você preste atenção. O que Paulo está falando aqui? Em 1 Coríntios 7, vamos ler o versículo 3, 4 e 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, e depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Você entendeu o que Paulo está falando aqui? Ele está falando de algo bom no casamento, ele está falando de uma dádiva de Deus para o casal, que é a intimidade do leito conjugal. Isso deve ser recebido pelo casal, inclusive como mandamento. Como mandamento. E aí ele diz, exceto, talvez, existe uma possibilidade de exclusão. De deixar de praticar este mandamento por um tempo, se o casal, por mútuo consentimento, quiser se dedicar à oração. Está entendendo? É algo bom, é dádiva de Deus, é mandamento de Deus, mas se for de comum acordo, o casal decidir por um tempo, nós queremos buscar algo melhor. É disso que se trata o jejum. Não é que a comida é ruim, não é que nós não podemos, inclusive, ter prazer com os sabores. Deus criou os sabores, Deus criou o apetite, isso tudo é bênção de Deus para nós, mas, no final das contas, nada neste mundo satisfaz
o desejo mais íntimo do meu coração, a presença do meu Salvador. E eu expresso isso, e eu busco isso, e eu me consagro a Ele. E no jejum, aquilo que é mais necessário para a nossa existência física, o alimento. E nós, com toda a nossa alma e com toda a nossa carne, o nosso corpo, semelhante ao que o salmista diz no Salmo 84, o meu coração e a minha carne anelam pelo Deus vivo. É essa expressão, então, de dizer sim, o Senhor tem me dado coisas boas, mas isso aqui, Senhor, este mundo, não me satisfaz, porque eu estou ausente do Senhor. Então é uma expressão livre, de alguém que deseja, por um tempo, se consagrar a Deus, buscar mais o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu ser, entregando ao Senhor a sua oferta de jejum. Não é abrir mão de prazeres, não é impor ao nosso corpo algum flagelo, algum castigo, não é disso que se trata. Porém, se trata também de reconhecer que, embora eu não precise negar as boas dádivas de Deus para ser santo, eu não posso ser dominado por nenhuma das boas dádivas de Deus, senão eu me tornei mundano. O dinheiro é uma boa dádiva de Deus, mas se eu me tornei dominado, se eu o amo, eu me tornei mundano. O celular é uma boa dádiva de Deus, mas se a gente for honesto, quantos de nós a gente não consegue meditar e orar por causa do celular? É uma ansiedade de toda hora ter que checar e ele apita. Talvez seria bom nos abstermos. Enfim. E o jejum se torna isso. Aquilo que é mais necessário para a nossa existência neste corpo. Nós momentaneamente abrimos mão. Porque faz parte de nós, temos uma saudade, temos um desejo, temos uma carência, temos uma tristeza. Nada nesse mundo vai satisfazer esse desejo. Eu não sou dominado por nada deste mundo, eu uso sim das coisas deste mundo, mas elas não me possuem. Tem um vazio aqui. E eu aguardo. Esse vazio será preenchido somente quando o noivo, quando o rei retornar. O jejum, então, ele é uma livre expressão de adoração, de amor, de anseio por Jesus. Livre. Não é uma obrigação. Inclusive, nem é um mandamento no Novo Testamento. Quem não jejuar não peca, não é disso que se trata essa pregação. É espontâneo, é livre. É abrir mão de algo que é bom, é uma dádiva de Deus. Mas por quê? Eu espero por algo melhor. As bênçãos de Deus não são o fim da minha vida, elas não satisfazem o anseio do meu coração. É uma expressão de desejo, de saudade, de vontade, por estar na presença do meu Salvador, face a face. E até lá faz sentido jejuar. Vamos orar?